Perfeito. Tá, vamos para a apresentação, tá? Eu vou estar ensinando a configuração da agenda, ok? Logo a gente vai falar sobre a criação das consultas, tá? Vou ensinar vocês a criar consulta e a gestão e alteração das consultas, tá? Das consultas que vocês recebem desde o portal. Vocês podem estar fazendo perguntas e no final da apresentação eu vou estar olhando as perguntas e aí vou estar respondendo para vocês, tá bom? Aqui vocês podem, se possível, se vocês puderem anotar, esse é o meu e-mail para contato, tá? Em caso de dúvida, se vocês precisarem falar comigo depois ou o que for, anotem meu e-mail. Meu e-mail é olá@tmhsuite.com, tá bom? Dá um segundo para que anotem. Vamos lá. Deixa eu acessar aqui a agenda. Momento. Ok. Tá. Fazendo o login na agenda, a primeira informação que aparece, o frontal da agenda, é essa parte aqui, tá? Para a gente já ter a agenda perfeitamente configurada para poder utilizar, então, primeiramente a gente vai para configuração, tá? Onde que a gente localiza a opção da configuração? Primeiramente, você tem o menu lateral esquerdo, onde você tem todas as informações da agenda, tá? Então, se eu der aqui, agenda, configurações, eu consigo entrar, também aqui em cima, em configurar agenda, ok? Se eu clico aqui em configurar agenda, o primeiro que aparece é o fuso horário, tá? Então, cada um com a sua localidade, se você está no Brasil ou se você está em Portugal, isso aqui já vai ser aplicado, ok? A questão das confirmações das consultas, tá? Você tem a opção de deixar habilitado ou desabilitado, tá? Da forma que ele está aqui desabilitado, todos os pedidos de consultas deverão ser gerenciados manualmente. Ou seja, entra uma consulta do Mundo Psicólogos, você tem isso aqui desabilitado, ela entra como pendente para você gestionar essa consulta, tá? O paciente recebe um e-mail informando que a consulta está pendente de confirmação por parte do psicólogo, ok? Se você deixa habilitado, uma vez que entre esse pedido de consulta, ele já entra como confirmado, você não precisa fazer a gestão de confirmação e o paciente ele já recebe um e-mail confirmando que a consulta está confirmada, ok? Se eu baixar aqui mais um pouco, essa opção é nova. O serviço predeterminado. A gente tem que deixar um serviço predeterminado aqui na agenda para que toda consulta que entre já tenha um serviço padrão, tá? Então, o meu, por exemplo, se vocês olharem aqui, o meu tem a sessão individual, porque aí qualquer consulta que entrar já me entra como sessão individual, tá bem? Aqui, ó, será exibido aos seus pacientes como opção predeterminada quando solicitem ou marquem uma consulta com você. Se quiserem, poderão selecionar outro serviço dentre todos os disponíveis, ou seja, a gente deixa como padrão a sessão individual, mas se a consulta entrou, você conversou com o paciente e de alguma forma não é esse serviço aqui, sei lá, uma terapia de casal, por exemplo. Dentro da consulta, depois eu vou mostrar mais para frente, você vai conseguir editar e modificar, tá? Então, apesar de ter isso aqui padrão, não tem nenhum problema, no momento da consulta você pode modificar se precisar, ok? Se eu descer um pouco mais, a gente chega aqui na parte de horários de atendimentos e serviços, ok? A sede, que vai aparecer vinculada com o Mundo Psicólogos, ela aparece com a borboleta, tá? Se você olhar aqui, ó, sede do Mundo Psicólogos, calendário habilitado, ok? Essa parte é muito importante porque aqui na agenda, para você atualizar seus horários, o que você modificar aqui, lá na sua página do Mundo Psicólogos, no seu perfil público, automaticamente esses horários aparecerão atualizados ali, tá bom? Então é importante manter isso aqui atualizado, deixar bem configurado, ok? Então, por exemplo, a minha já aparece aqui, ó, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12, depois das 14 às 20. Se eu clicar aqui, ó, clicando no lápis, aparece a opção aqui para eu configurar.
ok? Aqui, ó, segunda a sexta, se eu precisar fechar um dia ou abrir. Por exemplo, eu trabalho sábado, eu posso clicar aqui ou aqui embaixo. Às vezes, quando as pessoas entram aqui, tem uma certa dificuldade de mexer nos horários, por exemplo, porque a página ela se mexe aqui e ela se mexe aqui. Então, os psicólogos me perguntam, Ana, eu estou com um problema aqui para mexer nos meus horários. Não, você clica aqui em qualquer opção desse quadrado, usa a setinha para subir ou baixar e você vai poder atualizar seus horários. Você pode colocar, por exemplo, eu trabalho igual de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite. Você poderia colocar aqui, ó, 8 da manhã, 8 da noite. Você pode fechar esse horário, configura aqui e logo aplicar esse horário para a semana inteira. Você tem essa opção. Ou, se você tiver horários diferentes, você vai aplicando aqui os seus horários. Você pode dar no sinal de menos, né? Se você trabalha um turno pela manhã, logo tem um espaço e entra o turno da tarde. Então, você vai poder também aqui organizar isso. Ou deixa o horário inteiro, ou assim partido, tá? Sábado e domingo, se precisar abrir, você consegue abrir por aqui. Vê? Abrir o horário, já aparece de 9 às 18 e depois eu posso editar. Ou então eu dou no menos e eu fecho esse horário. É importante porque aqui muitos psicólogos atualizam todo esse horário e logo vem aqui no X e fecham. Se você faz isso, os horários não se guardam, tá? Então, finalizou aqui, desce tudo para o final da página, tem o botão de salvar, tá vendo? Clica no salvar e aí sim, seus horários vão estar atualizados, tá? A gente tem o serviço, que é o serviço padrão. Logo mais na frente eu vou mostrar como criar o serviço, tá? Se vocês trabalham, por exemplo, somente com sessão individual, com a terapia individual, basta esse serviço. É um único preço, você não trabalha com outros preços, não trabalha com terapia de casal, nem nada. Então não tem problema, um único serviço e tá bom. Se você tem mais serviços, eu vou te ensinar a criar outros serviços. Descendo um pouquinho mais, você tem a opção de vincular sua agenda com o Google Calendário, tá? Então, descendo aqui, você vê, aqui já informa que é a sede do Mundo Psicólogos, tá vendo? Ele informa que é do Mundo Psicólogos, tem a borboleta. A de vocês, se não tiver configurada, aparece aqui que não tá que aparece sem calendário vinculado. Uma vez você clica aqui, seleciona seu calendário, dá sincronizar. O Google muitas vezes vai te pedir algumas permissões e tal. Você dá aceitar, aceita as permissões do Google e sincroniza o seu calendário. Então, todos os eventos que você tem no seu Google Calendário vão ser migrados aqui para a agenda, tá? Então, é importante porque, por exemplo, lá no seu Google Calendário, você tem, sei lá, consulta com o médico. Se você já tem sincronizada e você faz isso, então, no Mundo Psicólogos, no dia que você tem médico, por exemplo, uma quarta-feira às 9 da manhã, esse horário vai ficar bloqueado e ninguém vai poder te pedir no horário do seu médico. Então, é importante você fazer essa sincronização para deixar atualizado, tá? É, uma coisa que os psicólogos me perguntam bastante também, Ana, essa agenda realmente ela é privada? Os pacientes, eles têm acesso a essas informações sensíveis que tem aqui? Essa agenda é privada. Toda a informação que você exportar do Google Calendário, que aparecer aqui, tudo que você incluir aqui na agenda é totalmente privado. Só você tem acesso com seu e-mail e a sua senha. Então, o que o paciente vê? O paciente unicamente vê os horários disponíveis lá no seu perfil do Mundo Psicólogos, tá? Então, ele não vê nenhuma informação sensível. Você pode colocar suas consultas aqui, você pode exportar toda a informação do Google e não tem nenhum problema, é totalmente privado, tá? Eu comento isso que é uma pergunta bem recorrente, tá? Vamos na questão dos serviços. Se eu trabalho com mais de um serviço, além da terapia individual, na terapia de casal. Você tem um menu aqui, administrar conta. Se eu dou nele, ele abre mais opções. Logo eu vou a minha empresa. Se tiver pequeno, vocês podem dar o zoom, tá? Que eu falei. No canto inferior esquerdo, dá o zoom para poder visualizar melhor. Eu clico aqui, minha empresa.
serviços. Tá? Então, abri aqui minha opção de serviço. Eu tenho o meu serviço padrão, lembra que a gente deixou definido? Toda consulta que entrar, desde o mundo psicólogos já, como padrão, me vai entrar como sessão individual, ok? Poderia alterar, por exemplo, ah, não, eu quero padrão a terapia de casal. Sim, você pode entrar e pode alterar. Ou, por exemplo, o seu serviço padrão está aparecendo com valor zero, não tem valor. Não aparece o valor da minha consulta. Você acessa ali o serviço. Se quiser também modificar o nome, pode modificar o nome aqui. O preço, coloca o preço. Se a sua sessão aparecer com valor zero, por exemplo, a sessão padrão, vem aqui, edita o preço, coloca a duração da sua sessão por minutos, né? E se você quisesse que essa aqui de casal, como eu comentei, fosse a padrão, habilitaria aqui como padrão. Não vou habilitar porque a nossa está como sessão individual, ok? Serviços disponíveis, tá? A gente já tem ativado o serviço disponível na agenda e o tipo de sessão que você marca aqui. Ah, não quero presencial. Tá, você pode fechar presencial. Deixa os dois abertos. E é importante aqui você conferir que o centro, que seria, na verdade, a sede que você tem no Mundo Psicólogos, ela tá marcada, tá vendo? Então, isso é importante que você cheque aqui. Igual quando você vai criar uma consulta nova, um serviço novo, perdão. Vem aqui, ó, você tem a opção, tá vendo? Novo serviço. Por exemplo, ah, eu trabalho com sessão individual, terapia de casal, mas eu tenho um terceiro serviço que não é nem R$ 200, ou em euros, quem for psicólogo de Portugal, e terapia de casal, R$ 400. Aí eu tenho um terceiro serviço que eu não cobro nem 200 nem 400, eu cobro 150. Você vem aqui, novo serviço. Coloca aqui nome do serviço, o valor da sua consulta para esse serviço, se quer marcar ou não como predeterminado, tá? Senão você deixa desabilitado. É um serviço mais secundário que você quer utilizar, então você deixa desabilitado. Presencial, online, duração da sessão, e você vê aqui. Se eu diminuir, deixa eu me dar aqui o Ctrl. Se eu descer um pouco mais, vê, por exemplo, se você faz tudo isso aqui, você tem que deixar marcado, sempre marcar aqui, ó, o centro, a sede, no caso, tá? Deixa eu fechar aqui. Então, vamos lá, para a vista da agenda, onde eu falei, quando você faz o login, a primeira informação que aparece é essa aqui, é o frontal da sua agenda, tá? Então, vai te aparecer aqui a data. Aqui na vista, você tem a opção de deixar marcado por dia, por semana ou por mês. Você define. Uma vez configurado, vai ficar dessa forma, tá? Eu recomendo deixar por semana, que assim você vê os seus eventos da semana. Vê aqui, segunda-feira, dia 9, hoje são 12. Segunda-feira, dia 9, tá vendo? Terça, quarta, quinta. Então, você tem a vista completa aqui da sua semana até domingo. E os horários, ó, 7 da manhã, 8, você vai descendo aqui, ó. Você tem todos os horários, tá vendo? Você tem uma opção também de filtro da agenda. Tá pequenininho, é aqui no canto direito, tem uma opção filtros. Você pode clicar nele e também mexer nos seus filtros. A agenda dos meus centros, por exemplo, eu tenho uma única sede no Mundo Psicólogos, ela me aparece aqui, tá? Se tivesse mais, apareceriam mais. O status da confirmação de consultas, as confirmadas, confirmação pendente e a cancelada. Quando você tem alguma consulta pendente, a agenda até já te avisa aqui que você tem consulta pendente. Você pode clicar aqui e ela já te leva. Status de pagamentos também. A questão do pagamento seria mais para as agendas da Europa, de Portugal, tá? No, no Brasil, a gente não tá habilitado ainda a questão do pagamento, mas você pode estar aqui conferindo, ok? Aqui nessa setinha você fecha esse filtro, tá? Para não ficar assim. Filtros, ok. Vamos lá. Então, eu estou aqui, minha agenda.
Está perfeitamente configurada. Configurei minha agenda, não preciso mais mexer na configuração. Agora seria o uso normal da agenda no seu dia a dia. Então, minha agenda está configurada, eu já posso trabalhar com ela, criando minhas sessões e recebendo corretamente as sessões do mundo psicólogos, né? Nos horários corretos que eu pautei, tá? Então, por exemplo, para eu criar uma consulta, você pode criar desde aqui do botão de criar consulta, ok? É, tem que conferir. Quando você clica aqui no criar consulta, ele já te abre a opção, mas ele te coloca que a consulta é de hoje, tá? Então é importante, se a consulta for para outra data, você vai mexer a data. Eu vou mostrar mais para frente. Você pode também selecionar desde aqui, como eu falei. Eu tenho uma consulta, por exemplo, eu quero marcar uma consulta para o dia 13, às 5 horas da tarde. Então você vê aqui, ó, dia 13, 5 horas da tarde, tá vendo? Tem essa opção. Eu dou em criar consulta. A agenda vai me perguntar: tá, isso é um novo paciente ou um paciente guardado? Se é a primeira vez que eu estou criando essa consulta para ele, é um novo paciente. Então é importante eu ter o nome dele, o sobrenome, o e-mail do paciente e o telefone. Preencham esses dados. Quando falar com o paciente, já anota qual que é seu e-mail e seu telefone. Já preencham esses dados. A nota é opcional, são anotações sobre o caso. O paciente não vê o que você coloca aqui na nota, tá? Aqui embaixo, agendar consulta, serviço necessário. Então, lembra, a gente já foi em serviços, já criamos os serviços. Ok, ele está criado. Se eu clico aqui, eu defino. O que é que eu vou. Para esse paciente é uma terapia de casal? Não. É uma sessão individual que eu tenho com ele, tá? A gente pode aplicar desconto, adicionar desconto, né? Vamos supor, não, eu vou fazer a consulta com ele, eu vou dar um desconto para ele de 10%, por exemplo. Conforme você vai modificando aqui, ele já calcula para você. Ah, eu não quero por percentual, quero por valor fixo. Você pode vir aqui, colocar, vai dar R$ 10 de desconto, R$ 15 de desconto, tá? O tipo da sessão, que sessão você vai realizar com ele? Vai ser uma sessão online ou presencial, tá? Como a gente já sincronizou a agenda com o Google, ele vai criar o link automaticamente para você fazer o Meet com esse paciente, tá? Desde o Google. Ah, Ana, mas eu não trabalho com o Google, eu trabalho com o Zoom. Não tem problema, você vem aqui, ó, escolha outra plataforma para chamada de vídeo. Clica aqui, o link para chamada, e aqui você coloca o seu link do Zoom ou do que você trabalhar, tá? Se não, se for pelo Google Meet, ele já gera automaticamente. Colocou o link aqui, o centro, né, de onde vai ser essa consulta. A data é sempre importante conferir a data, tá? É para o dia 13 realmente a consulta? Ah, não, me equivoquei, é 14. Ok, do dia 14, o horário. Defino aqui, era 5 horas, tá certinho o horário. Você pode clicar aqui, ó, no relógio. Se você clicar no relógio, ele abre o horário, tá? Setinha para cima ou para baixo, você define, ou então editando, ok? E preferência de pagamentos, tá? Você vê que as agendas por exemplo, do Brasil, como elas não estão configuradas para solicitar pagamento, predeterminado já vai vir assim. Agora, se você é um psicólogo que você está em Portugal, você pode solicitar o pagamento para o seu paciente. Então, vamos supor, a consulta é de 200, eu quero um pagamento total, e aí você define a data. Eu quero esse pagamento 2 dias antes da consulta, ou então 24 horas antes da consulta. Você pode fazer isso. Então, um pagamento parcial, eu quero que ele me pague uma entrada, eu quero que ele me pague 50, por exemplo. Você pode solicitar, tá bom? Então, você dá no criar consulta e a consulta já vai aparecer criada, tá? É, se for um paciente guardado, não, já fiz a primeira consulta, né? A gente preparou aqui, criou a primeira consulta. Terminei a consulta com ele, semana que vem eu tenho nova consulta. Aí você já não vai precisar preencher todos esses dados, porque a agenda já guardou o nome dele, o sobrenome, e-mail e o telefone. Então, por exemplo, a partir da segunda consulta, quando você for criar uma nova consulta, você já não vai em novo paciente. Você vem aqui, paciente guardado. Então, por exemplo, eu tenho uma consulta com a Ana. Vamos buscar aqui. Ana. Se eu digitar Ana,
Ele me dá as opções de Ana que eu tenho. Para quem é essa consulta? Para Ana Carvalho? Para Diana Ortiz? Então, eu defino para quem que eu quero essa consulta, ok? Nota opcional, desço um pouco mais, serviço, escolho o serviço. Se a sessão vai ser online ou presencial, novamente aqui é mais para checar, tá? E a parte sempre que é importante é a data, porque uma vez que você dá no criar consulta, o paciente ele já recebe um e-mail que ele tem, que a consulta está confirmada, ele tem uma consulta para tal dia, tá? Vamos supor, ele tem uma consulta para quarta-feira que vem. Ele já recebe o e-mail, ele já recebe o link para ele se conectar, tá? Para quando chegar o dia da consulta. E quando faltar 24 horas para o dia dessa consulta, ele recebe o aviso na agenda. Olha, vamos supor, Pedro. Pedro, lembra que amanhã você tem uma consulta, tal hora, tal dia. Esse é o link. Então, embaixo já vai ter um botão rosa de acessar a câmera para o Meet, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, deixa eu voltar aqui para a agenda. Criamos a consulta, né? Quando a gente dá no botão de criar a consulta aparece aqui. Você pode observar, por exemplo, quando aparece uma câmera, eu já sei que essa consulta é online. Se aparecer o prédio, aqui, vê? Que aparece um prédio, um edifício, eu já sei que essa consulta é presencial, tá? Então, aqui por fora mesmo eu já consigo ver, tá? Criei a consulta para Ana. Mas, por algum motivo, a Ana me ligou e falou: Olha, que dia 13 eu não vou poder essa consulta, eu só vou poder dia 14. Então, você vem na consulta que você tem com a Ana, clica aqui, e aí você tem a opção aqui, ó, do lápis. Clicando aqui no lápis, ele te abre e te permite modificar. Ah, a consulta vai ser para o dia 14, ok. Marca aqui, dia 14. Se modificar o horário também, modifica o horário e guarda e salva as alterações. Vamos supor, se eu colocar aqui, ó, 14, ele já me abre a opção aqui para eu salvar as alterações, tá? É, vamos supor que, por exemplo, a Ana desistiu da consulta, né? Cancelou por algum motivo. Te pediu consulta e cancelou. Então, você clicando aqui, aqui te aparecem as informações. O lápis é para alterar e a lixeira para cancelar. Então, por exemplo, cancelei a consulta, venho aqui, ó, Dona Lixeira. Deseja cancelar essa consulta? Sim, desejo cancelar. Confere que você está cancelando a consulta certa. É a consulta da Ana na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Tem que colocar os motivos aqui, por que que você está cancelando essa consulta. Uma vez que você informe o motivo aqui e que dê cancelar a consulta, o paciente vai receber o aviso, por que que você cancelou a consulta. Então, essas ações na consulta, quando você faz, ele recebe um aviso. Vamos supor, recebeu uma consulta do Mundo Psicólogos, o paciente, você mandou o WhatsApp para ele para confirmar, para acertar a consulta com ele, ele viu seu WhatsApp, ele não te respondeu. Para você não deixar esse horário bloqueado, faltam 24 horas para consulta. Esse paciente ele não te respondeu? Vem aqui e cancela a consulta. Ele vai receber o aviso. Tentei contato pelo WhatsApp, não foi possível o contato, eu estou cancelando a consulta. Cancela a consulta. Uma vez que você cancele, essa consulta desaparece daqui. Então, o que que significa? O horário das 3 lá no Mundo Psicólogos, ele está bloqueado. Se eu cancelo, ele desaparece daqui e eu passo a ter disponibilidade às 3 para sexta-feira, tá? Quando... Deixa eu olhar uma coisa aqui. Modificar filtros. Consultas pendentes, por exemplo. Quando você recebe uma consulta, desde o Mundo Psicólogos, que você faz o login na agenda, ela, ela já te avisa, assim, a primeira informação que vai te aparecer, se tiver consulta pendente, vai ser essa aqui. Ao invés de aparecer o frontal da agenda, ela vai mostrar essa opção aqui, de consultas pendentes, tá? Se por algum motivo ela te mostrou essa informação e você sem querer saiu da tela, você foi parar em outro lugar, você foi parar
em configurar a agenda ou o que for, sem querer você perdeu, onde que você localiza as suas consultas pendentes? Desde agenda, compromissos pendentes, tá vendo? Então aqui aparece, ok? Como que eu faço? Eu tenho uma consulta do Aurélio e da Ana. A do Aurélio me informa que eu tenho uma consulta com ele sexta-feira, às 11 horas da manhã, presencial. E eu tenho uma consulta com a Ana na sexta-feira, às 7 horas da tarde, online. Aqui já me avisa, tá vendo? Tá, essa consulta, por exemplo, entrou do mundo psicólogos. Eu não quero confirmar agora, eu quero falar com o paciente para acertar com ele, tá? Então, você vem aqui, dá em revisar. Por que que você vai dar em revisar? Porque a consulta entrou do mundo psicólogos, eu preciso saber os dados dele para falar com ele, eu preciso saber mais ou menos o que é que ele escreveu. Então, dê em revisar. Aqui já me mostra, ó, que a consulta é do mundo psicólogos, a paciente, o telefone dela para enviar o WhatsApp, o e-mail para contato, aqui os dados da consulta, às 7 horas da noite, tá? Você pode copiar o link aqui, caso a pessoa te peça também o link de conexão. Se eu descer, sempre aqui no final tem a mensagem do paciente, tá? Então, esse aqui colocou, necessito uma consulta para o dia 13. Obrigada. Mandei o WhatsApp, falei com a pessoa, tá tudo ok? Eu diretamente dou em confirmar a consulta. Ou, conversando com ela, a gente decidiu alterar a data, alterar horário, alterar data. Tá vendo? Você vê que você tem as três ações. Eu posso confirmar, eu posso alterar e eu posso recusar. No caso da pessoa cancelar comigo a consulta, ou isso que eu falei, a consulta entrou desde o mundo psicólogos, não teve o retorno, o paciente desapareceu, não te responde de jeito nenhum, recusa, coloca os motivos para o paciente receber, tá? E assim libera o seu horário, ok? Para facilitar, por exemplo, que a maioria dos psicólogos, quando recebem a consulta aqui, do mundo psicólogos, o que que acontece? Vocês recebem um aviso pelo e-mail, né? Você tem uma consulta pendente. Normalmente, o que que a maioria faz? Vai lá no mundo psicólogos, solicitações, gerenciar compromisso. E são muitos passos até chegar lá, tá? Então, o que que eu recomendo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não vai aparecer se vocês puderem até dar o zoom aqui, ó. Você vê que eu tenho menu lateral esquerdo, todas as informações. A última que aparece como administrar conta, tá? Deixa eu atualizar. Tá, na opção de administrar contas, você não estende ela, tá? Não deixa assim aberta. Você minimiza. Minimizando, vai aparecer uma informação aqui embaixo, para quem ainda não criou, criar um acesso direto da agenda que ele já cria. Se você clicar no botão, que ele vai estar aqui embaixo, de criar o acesso direto, ele já cria no seu escritório. Então, recebi uma consulta, eu não preciso fazer tantos passos, acessar um psicólogos, ir em solicitações, gerenciar consultas. Diretamente eu vou ter o aplicativo aqui no meu escritório, eu abro e ele já vai me abrir essa tela para eu conferir, tá? E, igualmente, você pode dar no criar esse atalho no seu celular. Então, você vai ter a app, o aplicativo, como se fosse o aplicativo, no frontal ali do seu celular. Então, recebi o aviso do Mundo Psicólogos, me entrou uma consulta, acessa diretamente o link da agenda, tá? Uma vez criado isso, já te facilita. Tudo que você quiser fazer na agenda. Quero criar uma consulta. Aí eu vou lá no Mundo Psicólogos abrir a agenda. Não, você já criou um acesso direto, já utiliza ele. É importante saber que essa agenda, a gente deu uma agenda dessa para cada psicólogo, tá? Então, essa agenda é sua para sempre. Então, é importante que você aprenda a utilizar. Você tem uma ferramenta que é sua para sempre, até independente do plano que você tenha no mundo psicólogos, você não vai perder a agenda. Essa agenda é sua, você pode seguir utilizando, criando suas consultas para os seus pacientes particulares. Sei lá, por algum motivo eu não estou mais no mundo psicólogos, mas eu quero seguir utilizando a agenda, você pode seguir utilizando a agenda, você pode seguir criando as suas
consultas nela, tá? Então vale muito a pena aprender porque você tem uma ferramenta, tá? Que é sua para sempre e que ela é nova e que a gente vai implementar muitas melhorias nela. Então, se você já aprende essa parte, conforme a gente for implementando as melhorias, você já tem a agenda dominada, fica tudo mais fácil, tá? É, perguntas. Tem perguntas aqui? Deixa eu ver. Tá. Importante aqui que já avisaram. A gravação será enviada após a finalização do webinar, ok? Se o paciente esquecer, cadê? Se o paciente se esquecer de cancelar a consulta, o horário permanecerá ocupado até que ele a cancele. Exatamente. Então tem que realizar sempre uma ação ali na consulta, senão aquele horário fica bloqueado, tá bom? Acho que não tem mais nenhuma dúvida aqui, né? Não, não tem. É, tá bom, queria agradecer a participação de vocês. É isso, o formulário vai ser enviado. Ah, tem uma informação mais aqui na agenda. Você tem duas opções aqui embaixo na sua agenda. Você tem tanto o chat da inteligência artificial, que te ajuda também nas suas dúvidas. Então, você pode estar perguntando aqui, ó, configurar meu horário disponível. Você pode escrever aqui, fazer sua pergunta. Se ele não souber responder, ele vai te enviar um formulário para você colocar o seu e-mail e escrever a mensagem. Uma vez que você escreva a mensagem, eu recebo a sua dúvida, tá? Na interrogação, você tem aqui a central de ajuda, onde também você pode estar verificando perguntas frequentes, descobrir mais informações sobre a agenda, as novidades, e aqui no rodapé você tem sugestões, tá? Então você vem aqui, ó, seleciona a opção de sugestão, por exemplo, coloca aqui sua sugestão, e vamos supor, você está usando a agenda no seu dia a dia, mas tem alguma informação que, por exemplo, que falta, que você acha que você gostaria que a gente implementasse na agenda, coloca aqui como sugestão, dá aqui seu feedback também, tá? Se precisar enviar alguma foto, gravar algum vídeo, reportar algum erro, alguma coisa, também você pode fazer por aqui. É só colocar erro e informar, ok? Bom, pessoal, eu queria agradecer a participação de todos aqui, tá? Lembrando, se vocês precisarem falar comigo, esse é o e-mail. Olá, arroba tmhsuite, com E no final, ponto com. Olá, arroba tmhsuite.com. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.